Eu acho que se a gente fizer as coisas certas, é possível e até provável. Ok. Mas a gente tem que ter um diagnóstico certo. Então tem uma questão, é ineficiência do setor público, que está associada aos incentivos e ao gasto elevado, com algumas caças, com privilégios. Impede o investimento, obviamente. Impede o investimento. Outro problema, a gente teve num passado muito recente. E pelo que eu tenho ouvido de entrevistas, por exemplo, do ex-presidente Lula, que está muito bem nas pesquisas, aparentemente nós vamos voltar a cometer esses erros, que é achar que o desenvolvimento econômico é produzido pela intervenção direta do Estado na economia. A gente gastou muito dinheiro lá no período das vacas gordas, nos anos 2000, para gerar desenvolvimento econômico. Fizemos um monte de política de conteúdo local, mudamos o marco regulatório do petróleo, mudamos o marco regulatório da energia elétrica, fizemos uma tentativa de reconstruir pela terceira vez nos últimos 60 anos uma indústria naval, e a lista de intervenções é longa. Elas custaram caro para o Tesouro Nacional e elas não geraram crescimento. Então, o ponto é que uma sociedade de renda média que tenta criar um modelo de desenvolvimento com um estado de bem-estar social não pode ser perdulária. E nesse sentido eu entendi o seu improvável. A gente tem que fazer tudo certinho, porque a gente já está tendo um gasto que chinês não tem, que coreano não tem, que japonês não tem. Europeus quase o nosso nível não tem. O nível de gasto social empenhado no setor público. Então, a agenda de eficiência do setor público, para nós, é uma obrigação ainda maior. Um Estado do tamanho do nosso não pode se dar o luxo de ser ineficiente, senão aí não dá para crescer mesmo. Marcos, nós estamos numa tentativa das mais difíceis, confesso, que é juntar os grandes problemas abrangentes e ampliados na nossa forma de encarar a realidade e transportá-los imediatamente para a semana que estamos vivendo. A perspectiva que o Samuel colocou, ele fez a gente zigue-zaguear, mas eu adoro porque é um tremendo debate intelectual. É o seguinte, não, vamos falar da atualidade. Agora, para entender essa atualidade, temos que ver que adotamos posturas equivocadas do ponto de vista teórico, inclusive. E aí, justiça seja feita ao ex-presidente Lula. Isso que ele disse, isso vai dele, supondo que ele esteja lá bem na esquerda, tem mais ainda, mas vamos dizer que ele esteja lá na esquerda. Você pega o centrão inteiro, acha isso. E o pessoal do governo que se diz direita, que se diz liberal, que não fez nada contra isso, Marcos? Não, acho que esse é um problema, e é um problema que vai muito além, portanto, do gasto público, né? Na verdade, a gente tem um Estado e um sistema legal brasileiro capturado por pequenos grupos de interesse. Isso é espalhado no país. Isso aparece em várias categorias de servidores públicos, né? Aparece também nessa facilidade com que você concede subsídios, proteções, conteúdo nacional no Brasil, né? Impressionante. Nenhum foi eliminado desde que Bolsonaro assumiu. Isso aparece nas distorções do sistema tributário, que é completamente peculiar, nossa tributação sobre o consumo, né? Em que cada um tem uma regrinha, né? E aí, vou ser um pouco mais pessimista que Samuel, né? Toda tentativa que você tem de se mover para regras mais modernas, por exemplo, vamos reduzir os subsídios tributários do ICMS. A lista é interminável. Você fala assim, vem cá, quem paga imposto normal mesmo, hein? São páginas e páginas de pequenos itens, cada um com seu benefício. Da Tratoraça em São Paulo. A proposta era reduzir em 20% o benefício tributário, né, desse setor. Da Tratoraça em São Paulo. A sociedade não quer. Então, se está num equilíbrio ruim no Brasil, em que esses pequenos privilégios são disseminados, né? No passado, a expressão meia entrada, né? É disseminado no país. As pessoas acham razoável isso, fazer lei para dar meia entrada para quem doa sangue, dar um benefício para cá, fazer, né? A gente acha razoável isso como sociedade. A gente diz que quer uma agenda republicana de tratar os iguais como iguais, mas na hora que você vai fazer um imposto de renda para tributar o dividendo, né? Categorias de profissionais liberais, médicos, advogados, se manifestam e falam, não, a gente não. Eu não quero pagar imposto como o trabalhador paga, ainda que a minha renda seja muito maior, né? Então a sociedade é resistente à mudança. Então, temos um governo muito fraco tecnicamente? Temos. Que está ajudando a expulsar investimento do Brasil, a gerar esse câmbio que o Samuel mencionou? Temos. Mas tem que reconhecer que a gente tem um problema anterior, que está nessa sociedade fragmentada, encastelada em pequenos privilégios, que leva à ineficiência, a investimentos improdutivos e a baixo crescimento. Simão.
Olha, eu quero pegar, como o nosso espectro é muito grande, eu quero pegar coisas de curtíssimo prazo. Ótimo. Tá? E eu quero comentar um pouco o governo atual. O quê, por favor? O governo atual. O governo atual. É um governo péssimo porque ele não definiu políticas, tá? Aonde ele quer chegar. E tem um ditado antigo que começa com um ex-jogador de beisebol nos Estados Unidos, Yogi Berra, que ele diz o seguinte: olha, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer resultado serve, qualquer coisa serve. Bom, então aí você tem uma negação da ciência, tá? Do problema do meio ambiente. Tá? Então, nós caminhamos aqui dentro e para fora, a visão que se tem do Brasil é de um pária mesmo, comandado por um pária, tá certo? Que virou presidente da República. E os números são dantescos, porque se você falar em 600 mil mortos, são 2.000 ataques terroristas às Torres Gêmeas. É isso que a gente teve, 2.000 ataques. Eu não sei quantos dias já deu o governo, é um ataque desse matando 3.000 pessoas por dia, tá? Que nós tivemos no país. Tá? Não conseguimos negociar com ninguém, nós tínhamos uma negociação adiantada com a União Europeia, eles desistiram, eles obviamente já eram meio refratários a fazer um acordo de livre comércio com o Mercosul, mas com o argumento do meio ambiente, né, que a gente despreza, e mais o desprezo com relação à ciência, com relação a como tratar a pandemia, o Brasil ele piorou muito